Havendo número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 61ª reunião plenária da 19ª legislatura, a 48ª reunião plenária ordinária da 19ª legislatura, a 61ª reunião plenária da primeira sessão legislativa, a 48ª reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa, 11 de agosto de 2025, segunda-feira, 16 horas e 12 minutos. Primeiramente, dar uma boa tarde aos meus nobres colegas vereadores, à mesa diretora, público que nos acompanha pelas redes sociais, aos meus nobres colegas do Corpo de Bombeiros, meus colegas da nossa gloriosa Brigada Militar, sempre uma honra a presença dos senhores, nos honram com a sua presença também o nosso grande amigo, nosso cantor da Casa Legislativa, marido da nossa colega vereadora Ada Cristina Munareto, e Eliezer, e solicito ao meu nobre colega vereador João Pedro Nunes, nosso primeiro secretário da mesa diretora, que faça a leitura da agenda legislativa. Agenda legislativa, expediente, votação da ata da reunião plenária de número 060, não havendo requerimento de leitura da ata e nem ratificações a fazer, coloco em votação a ata aos senhores vereadores e vereadora, que concordam, permaneçam como estão, aos contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária de número 060. Comunicação ao plenário, proposições, número de 29. Votação do expediente. Requerimento de justificativa de afastamento ou ausência de número 047/2025. Gabinete do vereador Cláudio Luiz Rupa Soldá justifica a ausência na reunião plenária ordinária do número 047, realizado dia 6 de agosto de 2025, em razão de tratamento de saúde, referente à realização de cirurgia dentária conforme atestado em anexo. Obrigado, vereador João Pedro Nunes. Partimos, então, senhores, para o orador do grande expediente. Só um minutinho. Em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o ato. Obrigado, dona Sirlei. Partimos, então, senhores, para o momento do orador do grande expediente. E hoje o orador do grande expediente era o vereador Cícero Ramon Pedroso Martins, qual fez permuta com este nobre colega vereadores que vos fala. Então, hoje, o momento do grande expediente é deste nobre colega, qual desde já solicito ao vice-presidente dessa casa, Rafael Colucci, que assuma os trabalhos para que eu faça o uso da tribuna. Muito bem. Com a palavra, então, o presidente dessa casa, vereador Gil Krug. Obrigado, vereador Rafael Colucci. Bom, senhores, primeiramente, uma boa tarde novamente a todos que nos honram com a sua presença. Nosso coronel Rovani, major Jefferson, nossa capitã Ana, representando a instituição do Corpo de Bombeiros e demais nobres colegas militares. O grande expediente, senhores, brevemente, ele serve para que o vereador dispõe do tempo de 30 minutos, explanar sobre o assunto, o tema, que ele livre desejar e escolher. E hoje era o grande expediente do vereador Cícero, porque alternadamente cada dia um, e o vereador me solicitou para que fizesse a troca. Prontamente, hein? Fiz a troca com o colega para dar um auxílio para ele, e aproveitei o momento para fazer algumas homenagens, que, como legislador do poder municipal, tenho a obrigação e o dever de reconhecer e fazer a mesma. E poderia muito bem, esses 30 minutos, né, meu nobre presidente, ficar falando das nossas desgraças e tristezas do governo federal, que vem fazendo com o nosso país, com a nossa nação, rombo fiscal e a crise que só se iniciou, mas não, vamos falar de coisas boas, reconhecer quem faz a diferença na nossa cidade e na nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, também venho comentar referente a uma ação qual a Casa Legislativa encerrou hoje,
quanto aos 168 anos no município de Passo Fundo, onde, como presidente, tive a iniciativa e tive total apoio dos meus colegas da mesa diretora, qual desde já agradeço publicamente o apoio dos senhores para essa atividade. E do que trata-se essa atividade, senhores? A Casa Legislativa, nos últimos 5 dias, desde terça passada até a data de hoje, trouxe várias escolas municipais, estaduais, particulares, para dentro da Casa Legislativa. Primeiramente, com o intuito de eles terem um contato com o Poder Legislativo, porque é muito importante essa participação, eles saberem que aqui é onde são tomadas decisões, onde são feitas as regras, onde são debatidos os assuntos, os problemas, os investimentos, o futuro de nossa cidade. Então, trouxemos esses pequenos para cá. 4ª série, em geral, normalmente foi crianças em torno de 9, 10, 11 anos. E, no total, foram 700 crianças que passaram aqui nesses 5 dias, divididos no turno de manhã e tarde, misturado as turmas e as escolas. E, com certeza, algo muito grandioso, de muito aprendizado, né, vereador João Pedro? Que eu me lembro muito bem que o que me marcou na minha infância era a visita na fábrica da Coca. Quem não foi na fábrica da Coca, né? E aquilo te marcava. Tu não tinha muitas condições, fui criado lá no bairro de Mundo Trem, na Coab, não vinha para o centro toda hora, andava muito de ônibus, era quando era dia 1º de maio, que era o ônibus de graça, vereadorado. Aí eu passeava de ônibus. Então, quando tu saía da tua escola, tu saía do teu bairro, te marcava aquele momento lúdico, te trazia aprendizado, e te trazia um aprendizado de uma forma cognitiva que te marcava e tu nunca mais esquecia. E foi isso que foi feito aqui essa semana com essas crianças. Eu me lembro muito bem, terça-feira de manhã, aonde veio a escola do bairro São Luís Gonzaga, e um menino me abraçou ali, e ele me disse: tio, essa foi a melhor terça-feira da minha vida. E aquilo me deu um baque e me emocionou. E eu disse: está cumprindo a missão. Essa atividade está cumprindo com as suas obrigações. Marcar na vida dessas crianças. Porque elas nunca mais vão esquecer, né, a professora Regina, que estiveram aqui, que elas foram bem recepcionadas, que aqui o que se faz aqui, que aqui se faz as leis, se faz as regras, e elas vão transparecer e vão transcender esse aprendizado por toda a sua vida. Então, com certeza, como presidente, acredito que foi uma atividade que não me rendeu voto, porque as crianças não votam. Mas sim, cumpri com o meu papel de legislador, cumprimos com o papel de agregar a sociedade. Sem sombra de dúvida, a principal função da atividade foi essa. Dentre as escolas que se passaram aqui, foi a Escola do Notre Dame Municipal, o Coab-Sec, o professor Helena Salton, São Luís Gonzaga, o Fredolino Chimango, Daniel Dipp, Vomar Salton, Zeferino, o Eloy Pinheiro Machado, o Eulina Braga, o Benoni Rosado, o Lions Clube, o Maurício Siroski Sobrinho, o Guaraci, a São Patrick, o Bom Pastor e o Fagundes dos Reis, e mais a banda do Maurício Siroski Sobrinho, que nos honrou com a sua presença aí no primeiro dia da abertura. E, senhores, parece que às vezes é muito fácil tu organizar uma função dessas, uma atividade dessa, mas é complicado. Quem trabalha no poder público sabe que todo orçamento ele é muito amarrado. Ou é licitação, ou é cotação de menor preço, 3 orçamentos, publica em diário, e muitas vezes não dá tempo. Às vezes tu deixa de fazer, né, Thiago, porque é burocrático. Porque o poder público ele tem essa burocracia com a busca de trazer legalidade e transparência e, principalmente, buscar a forma mais transparente possível. E quando decidimos fazer essa atividade, tínhamos apenas 3 semanas, e conseguimos. E eu tive o apoio de algumas empresas que foram fundamentais para se fazer isso, porque as escolas elas não têm como trazer as crianças. E a Câmara de Vereadores não teria recursos, não teria uma forma de arcar com esses custos sem os mesmos vir para cá. Então, prontamente, procurei algumas empresas e tive uma ajuda muito gratificante, que foi a EF Turismo, do meu grande amigo Eliton, que juntamente com a Coliurb, que nos honra hoje com seus representantes, que se disponibilizaram no exato momento em ceder o transporte público. E assim, então, conseguimos realizar essa atividade.
com certeza é algo que deu trabalho, mas muito gratificante e com certeza não tem valor que pague. E outras pessoas que eu tenho que agradecer, sem sombra de dúvida, publicamente nesse momento, é toda a equipe da comunicação, que deu trabalho. Não foi fácil, realmente, né, professora Regina? Lidar com criança não é fácil. Sexta-feira parecia que eu tinha tomado um tundão, que lidar com a criançada é cansativo, mas muito gratificante. O pessoal da comunicação, a Fran, o Christian, o Matheus Barato, a Amanda e a Bruna. E o nosso chefe de comunicação, o Matheus Leal. Com certeza fica o agradecimento da casa para esses nobres guerreiros que nos auxiliaram nessa função, hein? Que com certeza é uma função fora das funções rotineiras da casa, né, Miqueias? E o cansaço foi grande, mas a gratificação melhor ainda, né? Isso é muito importante. Então fica aqui um agradecimento publicamente e que seja colocado aos anais dessa casa um elogio a esses servidores que sim fizeram a diferença. Agora, mudando de assunto, senhores, acredito que esse momento também ele é nada mais que oportuno para se fazer um reconhecimento. E peço desde já um pedido de desculpas, que foi falha minha, aos meus irmãos do Corpo de Bombeiros, que no mês passado, era o mês do Corpo de Bombeiros, era o dia do bombeiro, e sempre fizemos homenagem. Ano passado fizemos uma sessão solene para os mesmos, e como representante, como único militar dessa Casa Legislativa, me sinto sim na obrigação de reconhecer e valorizar esses guerreiros, que tanto fazem pela nossa sociedade e muitas vezes passam despercebidos. E coloquei no sistema, as datas já estavam fechadas para a entrega dos honras ao mérito, e prontamente foi aprovado por essa casa por unanimidade. A honra ao mérito a 2 nobres guerreiros do Corpo de Bombeiros aqui do município de Passo Fundo, o sargento Ederson e o soldado Mário, Gustavo Vinícius Mário, que desempenham uma função muito gratificante dentro da nossa sociedade passofundense, que muitas vezes eles são lembrados só na hora do pavor. Porque se ninguém precisar, está tudo certo. Mas é importante sabermos, reconhecermos, valorizarmos que estão 24 horas prontos para atuar. Estão prontos para colocar a sua vida em risco e defender a nossa sociedade. Para salvar a vida de desconhecidos, muitas vezes deixando a sua família desamparada em casa, para dar apoio em locais muito ermos, com calamidades, aonde muitas vezes a grande maioria do cidadão comum, o vereador Rafael Colucci, não teria coragem de botar os pés lá, como foi recentemente o incêndio aqui atrás na Capitão Araújo. Esses homens estão lá, estão preparados. Eles não medem se, tá bom, vou ou não vou. Só pensam, eles não pensam, só pensam em agir e vão lá e executam, colocando a sua vida em risco. E muitas vezes não são lembrados, não são reconhecidos. E o mínimo que essa Casa Legislativa, vereador, tem que fazer é reconhecer esses nobres guerreiros, esses heróis que tantas vidas salvam, não só em incêndios, não só em acidentes com ambulância, mas sim, muitas vezes com prevenção, muitas vezes com o cuidado extra, com a assistência e assim por diante. Então a Casa Legislativa emitiu, vereador Rafael, 2 honras ao mérito para o sargento Ederson e o soldado Mário, que nesse dia tão especial do Corpo de Bombeiros, do Militar Gaúcho, Passo Fundo tem a honra de ter esses 2 guerreiros indicados pelo comando do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, pelo trabalho prestado, pela dedicação e empenho, que não tem sábado, não tem domingo, não tem hora ruim. E apenas, meus irmãos, desejar para vocês muito sucesso e que continuem assim, prestando um serviço de qualidade que o município de Passo Fundo agradece. É muito importante salientar e lembrar, sargento, que fiz uma fala na tribuna aqui, em busca de direitos. Quando deu a enchente, o povo gaúcho se mobilizou, sem sombra de dúvida. Mas os nossos irmãos do Corpo de Bombeiros estavam lá. Não tinha hora, se desse para dar uma piscada e dormir do jeito que estava, sargento, dormia. Foram semanas assim, semanas assim. E muitas vezes vemos políticos que não reconhecem isso,
2 meses depois, não gostariam nem de pagar uma diária para um servidor que trabalhou 24 por 24, emendado, encordoado uma na outra. E com certeza, no momento que estão trabalhando, eles não pensam nisso. Não pensam. Só pensam em cumprir a sua missão, que para isso que são treinados e por isso escolheram vestir a farda e se dedicar. Então, o reconhecimento é o mínimo que essa casa tem que fazer. Aproveitando o vereador Rafael Colucci, outros reconhecimentos que essa casa tem a obrigação de fazer, que muitas vezes são criticados e não sabem o que se passa todo dia dentro de uma viatura, 12 horas, 6 horas. E recentemente vimos nos últimos dias que a nossa imprensa de Passo Fundo, qual merece o nosso elogio, vem trazendo reais reportagens do que acontece. Mas eu tenho certeza que essas que se passaram e essas que eu fiz as homenagens são apenas algumas de várias que passam apagadas. Porque, quando trabalhei 11 anos dentro de uma viatura, nunca pensei em ganhar um destaque, em ganhar uma foto no jornal, em ganhar um holofote. Tu tá ali dentro, tu só pensa em cumprir a tua missão, né, Diogo? Tu só pensa em entregar o teu melhor e tu nem sabe quem está do outro lado. Tu só pensa em fazer o teu melhor, em salvar a tua vida, em garantir a segurança, em trazer a ordem pública. E muitas vezes o brigadiano se enrola, coloca a sua vida em risco, cumprindo a sua missão, buscando o melhor para todos. E a casa hoje reconhece alguns atos que fizeram diferença e marcaram vidas de pessoas. Fizeram pessoas nascerem de novo. Exatamente. Uma delas foi no dia 18 de maio, aonde um casal procurou a Brigada Militar com um neném apenas de 12 dias de vida, que havia se engasgado com medicamento. E no portão lá estava meu grande amigo, soldado Perrotti, que prontamente, sem hesitar, sem se apavorar, dentro do seu conhecimento técnico, fez as primeiras manobras e salvou a vida daquela criança. Muitas vezes, Jackson, isso poderia ter passado despercebido. Porque eu tenho certeza que, dentre esses colegas, vários já fizeram ações disso, né, Sargento Edivânio? E muitas vezes não foram reconhecidos. Por quê? Porque a imprensa prefere falar mal da polícia que da agência, da Ibope. Isso da Ibope. Mas a casa tem a obrigação, vereador Rafael, de trazer o reconhecimento mínimo. Porque meu pai sempre me dizia, quem fala a verdade não merece castigo. Quem vai para o lado certo não teme, porque tu estarás sempre junto de Deus, porque o que é o certo sempre será certo. E muitas vezes, quando vemos políticas públicas a nível nacional que batem contra os nossos heróis, que nos protegem, que colocam a sua vida em risco, temos que mostrar que estamos junto com quem coloca a sua vida para nos proteger e faz atos como esse. Um outro segundo fato que a casa vem reconhecer hoje, aconteceu no dia 23 de junho, onde o bebê de 10 dias, ele foi salvo numa madrugada com menos 5 graus. Por volta de 11h40, um veículo chegou em alta velocidade, lá no bairro São Cristóvão, com o pai da criança, que desceu em desespero. E lá estava o nosso sargento João Alberto da Rosa, aonde, mais uma vez, percebeu a gravidade do fato e iniciou as manobras de Heimlich, adaptada para recém-nascidos. Era um bebê de 10 dias. Aonde essas manobras fizeram com que ele expelisse o líquido que estava engasgado, voltou a respirar e conseguiram deslocar o mesmo ao Hospital de Clínicas. Mais uma vida salva. Mais uma atitude que merece reconhecimento, não só dessa casa, mas sim de toda a sociedade. Com certeza, como o Perrotti, como o sargento, as famílias que tiveram essas crianças salvas, nunca mais irão esquecer.
E para muitos na sociedade, vereador Rafael, às vezes, policial militar é só mais um servidor público. Está apenas ali. Mas a polícia, muitas vezes, ela é lembrada apenas na hora do desespero. Mas pessoas de bem, como essas pessoas, sabem a importância. Primeiro lugar que chegaram perto da nossa gloriosa Brigada Militar, dos nossos irmãos de farda. Porque eles sabiam que lá eles teriam um atendimento. Eles sabiam que lá, no mínimo, eles nunca iriam ficar desamparados. Saberiam que estavam seguros. E é isso que deve ser reconhecido, é isso que deve ser mostrado para a nossa população, a real imagem das nossas forças de segurança. E outro fato, logo poucos dias depois, ocorreu no dia 29, aonde dessa vez foi um nenê de 3 anos, aonde estava o Alex dos Santos, que realizou as mesmas manobras, desobstruindo as vias aéreas de uma menina que voltou a recuperar. E pasmem, senhores, essas ocorrências de salvamento, elas acontecem devido ao empenho, à dedicação e o profissionalismo de cada policial militar. Porque, muitas vezes, a população acha que o polícia sai para a rua para multar, para incomodar e para prender só bandido. A polícia mantém a ordem, mas o principal alicerce que nunca deve ser esquecido, ela é o braço forte da sociedade, é o apoio do cidadão. E é isso que nós temos que transmitir para os nossos pequenos e para todo cidadão de bem. Tivemos dentro disso, vereador Rafael, mais um quarto fato que aconteceu no dia 2, por volta das 8h30, onde estavam os policiais do 2º Esquadrão, salvaram um bebê que estava convulsionando na Avenida Brasil, lá no Boqueirão, aonde foi uma ocorrência atendida pelo meu colega Diogo e pelo Carvalho. Estavam no patrulhamento de rotina, nas proximidades ali do módulo do Boqueirão, e foram abordados por um veículo, com uma família em desespero no carro. Estavam desesperados, em pânico, aonde havia um bebê de 1 ano e 6 meses em convulsão. Durante o trajeto, os policiais tomaram algumas medidas, adotaram para que não trouxesse nada de mais grave, posicionamento correto do bebê, que apresentava vômito para o mesmo não se engasgar, e a guarnição se deslocou rapidamente, com sirene dentro de todos os aparatos, trazendo segurança para todos, para o Hospital São Vicente de Paulo. E pasmem, senhores, isso demonstra, vereador, que os policiais, eles são referência para a nossa sociedade. Eles são quem a nossa comunidade procura no momento de desespero, no momento de pavor, ou quando não tem segurança, ou quando precisam de algum apoio imediato. E isso tem que ser reconhecido por essa casa. E isso tem que ser reconhecido pela Assembleia e pela Câmara dos Deputados. E devemos sim brigar pelos mesmos. Porque quando é para falar mal, meu nobre colega, a imprensa adora que vende uma notícia. E o nosso quinto fato, meus nobres colegas, aconteceu no dia 29 agora, aonde, durante o policiamento extensivo, mais um neném recém-nascido, engasgado. A guarnição foi acionada pela sala de operações, pelo Copom, aonde, chegando no local ali na Javarina, um bebê de 12 dias havia se engasgado durante a amamentação. E prontamente, os policiais foram informados pela mãe. De forma imediata, a guarnição realizou as manobras de desobstrução, estabilizou o nenê e conduziu para o Hospital de Clínicas. Chegando lá, o nenê foi socorrido pela equipe médica, já estava desobstruído, e a pronta resposta desses nobres guerreiros garantiram a vida dessa criança. Isso, senhores, foram 5 fatos que aconteceram esse ano, apenas aqui no município de Passo Fundo. E isso, senhores, deve sim ser levado aos anais dessa casa, deve ser levado ao assentamento desses guerreiros, deve ser levado à imprensa, à mídia e a todos os órgãos que assim couber.
Porque heróis realmente são aqueles que nos defendem em qualquer circunstância. E esses guerreiros são heróis. Nosso corpo de bombeiros, que sempre está pronto para agir, e nossos policiais militares, que sempre colocam sua vida em risco para atuar em prol da sociedade. E a Câmara de Vereadores, com esse intuito, tem de fazer essas homenagens hoje. Entregar esses diplomas, colocar nos anais da casa e que vá ao assentamento desses guerreiros. Porque não existe nada mais que valoroso o reconhecimento. E quando sobe na tribuna aqui um vereador e fala em defesa, em reconhecimento, não é o vereador que fala, não é a pessoa, não é o colega Krug que está aqui falando. É o município de Passo Fundo, é a Casa Legislativa, que foram esses preceitos que nos colocaram aqui, a sociedade que acredita aquilo que pregamos, que nos colocou aqui e faz esse reconhecimento hoje, senhores. É o município de Passo Fundo, é a cidade que engrandece e que enaltece o apoio e dedicação dos senhores. Coronel Rovani, capitana, leve-se ao comando que esse elogio da Casa Legislativa deve servir de incentivo, de dedicação e de empenho. E dizer que a comunidade de Passo Fundo valoriza e reconhece cada um dos nobres militares do município de Passo Fundo, que tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. E eles sabem que entram no serviço, mas não sabem se chegam em casa e deixam a sua família desamparada. E sabemos a importância e a fundamentação dos senhores. E por isso estaremos sempre aqui, em cima do plenário, em cima da tribuna, batendo e brigando por direitos e garantias e por reconhecimento para os senhores. Porque sabemos a importância e a peça fundamental na vida do cidadão passofundense que vocês representam. Essas são as simples palavras desse presidente da Casa Legislativa, senhores. E que o empenho e dedicação dos senhores sirvam de exemplo a seus pares. E que nós estaremos sempre aqui, lutando, ombreando pelos senhores. E que a sociedade também faça o mesmo, pois já reconhece e reconhecerão muito mais. Um forte abraço e meu muito obrigado. Muito bem, vereador Gil. Senhor, me concedendo a parte aqui, enquanto o vereador Gil se hidrata um pouquinho ali, que o homem fala. Vereadora. Vereador Gil, primeiramente quero lhe parabenizar pelo seu grande expediente, agradecer à empresa de transporte, às empresas de transporte que atenderam a sua solicitação e estiveram auxiliando nesse grande projeto que o senhor desenvolveu durante essa semana com as crianças. Mas, principalmente, quero reiterar, como relatora, já pude dar o parecer favorável, mas essas homenagens aos nossos grandiosos homens e mulheres da Brigada, do Corpo de Bombeiros, que são pessoas que nos servem muito. Eu digo que quem não tem vocação não permanece. Então, são vocacionados. Então, parabéns pela sua homenagem, uma justa homenagem a essas pessoas que, mesmo sem estarem vestidos com a farda, são heróis no nosso dia a dia. Então, eu me coloco junto com o senhor nessas homenagens e agradeço pelo senhor ter esse posicionamento. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadorada. Vereador Gil Krug, na condição aqui de presidente temporário, até Vossa Excelência fazer o seu pronunciamento, quero aproveitar para fazer também aqui os parabéns por Vossa Excelência, pelo trabalho, pela forma como valoriza os colegas de farda. Realmente o senhor é um grande representante que reconhece, porque já esteve na linha de frente, sabe bem como que é o dia a dia, então faz aqui méritos à corporação, ao bombeiro, à brigada, porque o senhor sabe o valor que tem e nós todos aqui, através do seu trabalho de reconhecimento, também sabemos. Então, parabéns aqui a todos os envolvidos, parabéns ao senhor pelo trabalho que faz, não só aqui, né, no Grande Expediente, mas como vem fazendo como presidente dessa Câmara. Então, fica aqui o reconhecimento também desse colega como vice-presidente, pelo trabalho excelente que Vossa Excelência realiza pela nossa comunidade. Parabéns, vereador Gil Krug, e parabéns a todos os envolvidos aqui, Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar. Boa tarde, colega vereador Gil Krug, presidente dessa casa. Falo em nome dos colegas da bancada aí. Primeiramente, dar os parabéns pela excelente semana que tivemos aqui, né? A visita das crianças foi uma ação nobre,
que com certeza, eu já falei numa outra oportunidade ali, que gravou memórias na cabeça deles para sempre. Isso aí, com certeza, eles não vão esquecer. Lá na frente, eles vão estar lembrando desses dias que eles estiveram aí. E parabéns pela justa homenagem também aos bombeiros, à Brigada Militar. Fica aqui o meu abraço de apoio aí. Tamo junto. Um abraço. Obrigado, Cícero. Presidente, primeiramente eu quero te parabenizar pelo seu grande expediente, pela sua atuação e te agradecer porque, por mais que muitos vejam, o Gil grande, forte, né, fala grosso, mas muitas vezes é quem nos ajuda, quem nos dá a dica, vai por ali, vai por aqui. Então, eu como jovem nessa casa, sempre é importante ter esse auxílio aqui, como tem de alguns outros colegas vereadores aqui também, e parabenizar pela sua atuação sempre firme e também sempre reconhecendo o trabalho da gloriosa Brigada Militar, que nem o senhor sempre diz, dos bombeiros, a homenagem que o senhor faz hoje, e por seguir sempre representando a classe que te elegeu e não virar as costas para eles. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Parabéns, vereador Gil, pela homenagem feita, né, ao Corpo de Bombeiros. Parabéns pela atividade dessa semana. Hoje é o Dia do Estudante, né? E com certeza, com esta ação, com esse programa Colorindo Passo Fundo, várias crianças ressignificaram a sua vinda até a Câmara de Vereadores. Projeto muito bonito, com muito sentido, sobretudo na conjuntura que a gente vive. Então, parabéns, já disse isso na tribuna, mas é importante fazer este reconhecimento desta baita ideia que traz aí uma outra conotação de acolhimento, de compromisso com a educação desta casa. Parabéns. Obrigado, professora Regina. A professora Regina foi uma parceirona aí, nos apoiou no projeto do início ao final, aí, com ideias e até... Nós não temos tanta experiência com criança, né, professora? A professora Regina aí deu um suporte muito legal. Palavra, Diego. Fala, vereador Gil. Parabéns pelo seu grande expediente, parabéns pelo trabalho que fez com as crianças aqui na Câmara. Com certeza não vão esquecer nunca mais. E nós temos que formar, né, as crianças para um futuro melhor do país, que eles vão ser os futuros legisladores. Quero parabenizar as homenagens que tu está fazendo, um reconhecimento que é justo para os guerreiros da Brigada Militar. Quero cumprimentar todos em nome do Coronel Rovani, quero cumprimentar também o Corpo de Bombeiros em nome da Capitã Ana. Parabéns, Gil, merece um reconhecimento. O trabalho que as forças de segurança fazem é realmente gratificante e que muito nos orgulha. Um abraço. Obrigado, vereador Diego. Presidente Gil, sou suspeito por falar, o senhor é tão carismático e tem muita empatia que até o voto do meu filho levou, né? Dentro da minha família, um voto para essa celebridade aí. Mas assim, quero te agradecer todo o apoio que tu tem dado, a maneira que conduz a Câmara de Vereadores. Essa questão dos jovens, das crianças, hoje de manhã, foi uma alegria total quando eu cheguei e liberei eles para vir sentarem aqui. Mas que alegria dessas crianças. Pode ter certeza que isso aí motiva muito eles a daqui a pouco, né, ingressarem para o Legislativo. Dar um abraço ao capitão, no Coronel Rovani, o Coronel Jefferson, e dizer para o senhor que, como eu sempre falo, o prefeito Pedro Almeida marca golaço, o senhor marcou um gol de placa com isso aí. Parabéns. Obrigado, vereador Irã, obrigado, meus colegas. E só deixo muito bem claro, meu nobre colega vereador Rafael Colucci, quem me colocou nessa tribuna foi meus anseios e meus valores que eu adquiri dentro das fileiras da gloriosa Brigada Militar. E toda a minha vida, minha carreira dentro da Brigada Militar é por eles. Queremos continuar brigando e valorizando. Forte abraço, meu muito obrigado. Muito bem, vereador Gil Krug. Vou pedir para a vereadora Ada, enquanto Vossa Excelência retorna para seu assento, que faça a leitura das honras ao mérito de hoje. Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo, por intermédio do vereador Gil Krug, PSD, concede o presente certificado a Gustavo Vinícius Mário, em reconhecimento ao seu comprometimento, dedicação e profissionalismo no exercício de suas funções como soldado do Corpo de Bombeiros Militar, prestando relevantes serviços à comunidade. Passo Fundo, 11 de agosto de 2025, assina o presidente Gil Krug. Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo, por intermédio do vereador Gil Krug, PSD, concede o presente certificado a Ederson Campos Lopes, em reconhecimento ao seu comprometimento, dedicação e profissionalismo no exercício de suas funções como primeiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar, prestando relevantes serviços à comunidade.
Passo Fundo, 11 de agosto, assina o presidente Gil Krug. Muito bem, vereadora Ada. Então, agora convido todos, em nome do Coronel Rovani, o pessoal aqui que está pelas homenagens, se conduzir aqui até o hall de entrada, onde o vereador e presidente dessa casa, Gil Krug, fará a entrega. Mais uma vez, fica os parabéns dessa casa e o reconhecimento a todos pelo trabalho realizado. Solicito ao primeiro secretário, o vereador João Pedro, que faça a leitura da pauta. Pauta em discussão prévia e única. Projeto de Lei Complementar 018/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, altera e acrescenta dispositivo ao artigo 62 da Lei Municipal 1733 de 76, que estabelece o Estatuto e carreira do Magistério Municipal de Passo Fundo e da outras providências. Projeto de Lei 107/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural no âmbito do município de Passo Fundo. Em primeira discussão prévia, projeto de lei complementar 017/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, acrescenta o dispositivo à lei complementar de número 247, de 30 de dezembro de 2009, que cria os empregos públicos de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias 1 e 2, conforme especifica. Abertas as inscrições para os vereadores e vereadoras que desejam se inscrever para as matérias. Até o momento ninguém, então? Vamos, então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Todo mundo escreveu? Tem mais rapadura? Mais alguém? Vereador Tchequinho? Tá com aquela pecinha estragada ali, né? É. Tá bom. Já vou falar para o vereador Gil aqui te autorizar. Mais alguém aí, vereador Valendorf? Escreveu? Ufa! Escreve depois. Inclina. Então, não havendo mais nenhum inscrito, declaro fechadas as inscrições com a primeira vereadora inscrita, vereadora Regina. Como é que vai o movimento? Boa tarde a todas as senhoras e senhores. Vou usar o tempo para falar do projeto 18 de 2025, até porque não terei outra oportunidade de discuti-lo aqui no plenário, considerando que é um projeto que está em regime de urgência. Quero dizer para os colegas vereadores que a categoria do magistério foi surpreendida com esse projeto. Projeto este que, mais uma vez, chega nesta casa sem a discussão com a categoria e fazendo um retrocesso na educação especial. Eu encaro, e acredito que essa casa também, a inclusão como um assunto muito sério. Retirar os 40% da educação especial é um ataque à educação inclusiva. É um ataque aos direitos desses professores e professoras que conquistaram judicialmente, que já tem na sua folha de pagamento, já tem no seu bolso, na sua mesa,
O que significa, na metade do ano, vir um projeto desta natureza, retirando 40% dos salários dos professores das salas regulares, dos professores AEE e da Escola Olga. Isto é um ataque. E ataque precisa, sim, afirmar várias vezes que é um ataque. Isso é inaceitável. Eu espero que o prefeito Pedro retire o regime de urgência, separe esse projeto em 2 e que a gente tenha a oportunidade, sobretudo, de escutar a categoria. Muito bem, vereadora Regina. A próxima inscrita, a vereadora Marina Bernardes. Boa tarde, presidente, colegas vereadores. Já cumprimento aqui o Simpasso, o CMP. Infelizmente, o nosso tempo está reduzido, mas com certeza terá uma boa discussão aqui do plenário. Bom, qual é, afinal, o entendimento que o Executivo tem desta casa? Sempre me pergunto. Já disse e repito, o Legislativo não pode ser um mero tabelionato das decisões da administração. Mas toda vez que a gestão nos encaminha projetos extremamente sensíveis em regime de urgência, é assim que ela nos faz parecer. Nessa sexta-feira recebemos esse documento que trata sobre qualquer coisa menos da valorização da educação e do magistério municipal. E, mais uma vez, encurtando os prazos de discussão com a cidade, recai sobre esta casa a tarefa de se debruçar sobre uma discussão que afeta o plano de carreira e que resulta em prejuízos para os professores e especialmente para os alunos, como a professora Regina bem colocou. O projeto de lei complementar propõe alterações na lei municipal que trata do estatuto e carreira do magistério, a criação da gratificação e o ponto que tem sido mais rechaçado pelos professores, que é a reformulação da gratificação para atendimento educacional especializado. Estamos falando, colegas vereadores, literalmente de uma exclusão na inclusão. A educação não pode ser um elemento decorativo em uma cidade que tem um dos maiores PIBs do Rio Grande do Sul, né, vereadora Eva? É inaceitável. Então, a cobrança por resultados e indicadores positivos se torna desproporcional quando as exigências aumentam, mas a atividade pedagógica é precarizada pela falta de investimento. Uma pena não ter tempo de debater o assunto. Obrigada, presidente. Muito bem, vereadora Marina. O próximo inscrito, o vereador Diego Milani. Vereador Colucci, presidente interino, vereadores e vereadoras, o público que está presente, o público que nos assiste pela TV Câmara e pelas redes sociais. Bom, eu recebi, vereadora Regina e vereador Piereto, que são professores, desde sexta-feira, inúmeras mensagens de servidores públicos, de professores indignados, que foram pegos de surpresa com esse projeto que entrou na casa em regime de urgência. Isso é um ataque contra a educação. Nós temos o dever de conter um ataque à educação. Hoje, um professor que já não recebe o piso, já não é tratado conforme uma lei federal que existe, tá? E é válida, ainda propõe um projeto de lei para retirar valores de professores que são especialistas em alunos de inclusão, vereadora Regina. Isso é uma perda mais ou menos, meus colegas, de R$ 1.300 a R$ 1.500 cada professor vai perder. Vamos deixar isso acontecer? Eu, como servidor público, já me posiciono aqui, vereadora Eva, que eu sou contra. Eu sou contra sangrar mais ainda o servidor público, que tanto faz com pouco. É a capital da literatura, cidade educadora. E aí vem um projeto contra os professores? Então, nós não vamos aceitar. Muito bem, vereador Diego Milani. Próximo inscrito, vereador Felipe Manfroy. Nossa, tão engraçado. Muito obrigado, Milani. Muito obrigado. Boa tarde, presidente Rafael, caros colegas, vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha. Eu subo a tribuna aqui para falar de um outro projeto que está em discussão
em primeira discussão prévia, que é o projeto de lei complementar número 17 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre, que ele altera, na verdade, o dispositivo da lei complementar de 2009 sobre os agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias, atendendo uma reivindicação antiga desses agentes, né, de endemias e de saúde, que é sobre a insalubridade. Eu recebi aí no meu gabinete, nos últimos meses, várias demandas, né, de agentes, principalmente de agentes de saúde, que todos sabem que prestam um serviço aí prioritário na nossa cidade, visitam famílias, visitam pessoas que muitas vezes estão lá debilitadas com algum problema de saúde, e os agentes de endemias às vezes se colocam no risco também, visitando casas, empresas que têm foco do mosquito da dengue. Então, é uma reivindicação antiga, tanto dos agentes de endemias quanto dos agentes comunitários de saúde, que o Executivo está atendendo agora, com o adicional de insalubridade, né, que passará a ser acrescido aí do salário base, né, tanto dos agentes de saúde quanto de endemias. Então, fica aqui o registro, um importante projeto que essa casa vai analisar e, com certeza, vai aprovar, valorizando ainda mais esses profissionais que trabalham enormemente, fortemente na área da saúde, prestando um serviço muito importante para a nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Muito bem, vereador Felipe Manfroy. O próximo inscrito, vereador Douglas Pereto. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa, colegas vereadores, público presente. Creio que são projetos que vão adequando valores, funções e avanços. Existem leis que são de 76, de 1987, e que até agora não foram adequadas. Quando se propõe a gratificação aos coordenadores pedagógicos, quando se propõe a gratificação aos agentes de saúde, a insalubridade, quando se revisita esses famosos 40%, nós temos que adequar todos os investimentos e os gastos da prefeitura. Quando o sindicato vai à justiça, corretamente, com uma lei de 87, e busca esse direito dos professores, ele traz à luz um valor que já vai subindo para 4, pode chegar a 15 milhões. E que, se nada for feito para regularizar, para ordenar, vai criar um grande problema para o erário público. Nós temos leis de outras cidades, como Caxias, Viamão, entre outras, que já adequaram isso. O governo do estado também já fez essa adequação. Escolas como a Olga têm a sua proteção, a sua destinação. Nós temos, claro, que devido ao pouco tempo, avançar mais nisso, mas creio que outros vereadores que vão usar aqui a tribuna possam também trazer mais dados sobre o assunto. Obrigado. Muito bem, vereador Douglas Preto. Próxima inscrita, vereadora Eva Valéria Lorenzato. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Estamos discutindo 3 projetos muito importantes para o nosso município. Estatuto e carreira do magistério nem se discute. Olha, ouvindo aqui as vereadoras, especialmente a vereadora Regina, eu fico indignada. Não ouvir a categoria, falarmos em ataque. Que prefeito é esse, gente, na cidade educadora? É o mínimo que a gente espera, a retirada do regime de urgência. Precisamos conversar com a categoria e, especialmente, quando estamos tratando de crianças incluídas, mais ainda. A gente sabe o desgaste de um professor com 3, 4 alunos com deficiência, o professor adoece, muitas vezes sem monitoria. Então, pelo que eu estou vendo aqui, é um total descaso com a educação do nosso município. Agentes de saúde, de endemia, nossa, profissionais importantíssimos para a saúde do nosso município e ainda não receberem um direito básico que é a insalubridade. Que bom que o governo Lula, Ministério da Saúde, está enviando recurso para o nosso município, vou ler com carinho, mas se não me falha a memória, são recursos federais, o prefeito vai simplesmente fazer essa lei e repassar esse direito para os nossos agentes que merecem muito
e nem se fale da agricultura familiar, que precisa, colegas vereadores, ter a garantia. O pequeno agricultor da mão calejada que produz alimento precisa ter prioridade na compra da merenda escolar, nos programas municipais. Então, este projeto é muito importante. Peço o apoio de vocês na votação, mas o... Muito bem, vereadora Eva. Próximo inscrito, vereador João Pedro Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, CMP que se encontra aqui, nosso abraço a todos vocês, mais servidores da casa. Senhor presidente, depois a discussão ela vai se andar nas comissões, mas eu quero relatar aqui o seguinte. Este projeto executivo vem regulamentar a questão das salas inclusivas, do Olga, aonde os professores estão trabalhando com crianças na questão inclusiva, o município vem regulamentar com esse projeto. Importante a discussão nessa casa. Primeiro momento de pauta e discussão, vamos para as comissões, vamos discutir o projeto, tenho certeza que nós podemos melhorar muito o projeto. Por outro lado, a questão do incentivo aos agentes de saúde, os agentes de endemia, é uma reivindicação antiga, sim, em insalubridade. Tá? Quando fui secretário de saúde, a gente conseguiu encaminhar, né, a proposta ao prefeito, foi se trabalhando com o sindicato, o Simpasso, e nós chegamos até aqui, o projeto hoje. É um avanço também, que nós também temos que reconhecer, e que é uma busca incessante dos agentes de saúde há um bom tempo. E que bom que o Executivo Municipal manda para essa casa que nós possamos discutir com os senhores vereadores. Obrigado, vereador João Pedro Nunes. O próximo vereador Evandro Santos Meirelles. Contemplado com as palavras do vereador João Pedro Cícero Ramon Martins. Boa tarde, presidente, mesa diretora, colegas, vereadores e vereadoras. São todos projetos importantes que estão tramitando nessa casa, porém eu vou me ater de falar do PL 107/25, que dispõe sobre a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural no âmbito do município de Passo Fundo. Um projeto extremamente importante que passou pela nossa comissão, foi discutida lá como proponente foi o vereador Tiaquinho, trouxe a demanda para a comissão, reunimos e discutimos, e de imediato o executivo encaminhou a Emater, o procurador, e a lei já chegou para nós. Então, dar os parabéns pela agilidade aí que foi feito a proposição e dizer que está aí para a votação e resolvendo o problema dos colegas. Obrigado, vereador. Gilmar Joel Fuga. Vereador Gilmar Joel Fuga Júnior. Senhor presidente, comunidade que nos assiste, nossa fala é conjunta com o vereador Cícero do projeto de lei 107/2025. Importante salientar que esse projeto vem fortalecer o pequeno produtor da nossa cidade e do nosso interior, vereador Iriel. Hoje, mais de 65% de fornecedores de hortifruti para o município de Passo Fundo, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, são fornecedores de fora da nossa região. Esse ato do prefeito Pedro, juntamente com a sua gestão, somente fortalece a nossa economia e dá condições que, em meio a essas mudanças climáticas drásticas, os produtores da nossa cidade do interior possam, sim, ter um outro viés para que possa, sim, de alguma forma, melhorar a venda, melhorar a captação de oportunidades e, sim, trazer mais aconchego, menos perda dos seus produtos. Vereadora Eva. Obrigada pela parte, vereador. Só lembrando, né, que esse projeto trata integralmente de recursos do município, quando o programa for exclusivamente com recurso municipal. Se for com valores do Estado ou federais, aí é outra coisa, né? Aqui nós estamos tratando do nosso município, que valorize os nossos agricultores familiares. Isso aí, gestão do prefeito Pedro e valorizando o pequeno e médio produtor
para que nós possamos fortalecer a nossa economia. Presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Gilmar. Joel Fuga, próximo Inharã de Carvalho. Presidente Krug, mesa diretora, Carlos Edis, os nossos assessores aqui acompanhando. Em nome do Merlinho, cumprimento a todos os assessores que aqui estão. Presidente, Carlos Edis, fizemos aqui há pouco tempo uma indicação ao Executivo, vereadora Regina e vereadora Eva, para que dessem um suporte aos nossos pequenos agricultores, agricultura familiar, fornecimento de um agrônomo. Tem agrônomos aposentados que querem se instalar lá nos distritos, para dar um suporte. Agora o prefeito traz esse projeto, projeto 107, vereadora Ada, que é a mostra de que o prefeito está preocupado com o interior, está preocupado com a produção do nosso pequeno agricultor. Merlin, fazendo com que o produto deles seja abraçado pelo Executivo, pelo Poder Público, para que seja comercializado, para que seja valorizado. Então, parabéns, prefeito Pedro Almeida, que a gente sabe as melhorias das estradas do interior estão ficando boas, e agora vem mais esse golaço, né, que o prefeito Pedro Almeida está dando. Eu digo sempre, aquele meu time do Grêmio está uma doença. Quem dera nós tivéssemos um centroavante que nem o Pedro Almeida lá, com certeza nós todo dia, toda partida teria um golaço. Parabéns, prefeito Pedro Almeida, Deus abençoe a sua trajetória, que tenha sempre essas ideias. E quanto ao problema a questão do magistério, cabe sim um diálogo. Vamos conversar, vamos ver como podemos fazer, tá? Abraço a todos e boa semana a todos. Obrigado, vereador Inharã de Carvalho. Vereador Rafael Colucci, contemplado com as palavras do vereador Inharã. Ronaldo Severo da Silva. Ronaldinho Rosa. Hoje estavam os pequenos do mesmo aí participando da atividade. E queria agradecer também os colegas e os assessores que trouxeram seus filhos aí na data de hoje participar dessa atividade lúdica tão importante, tão marcante na vida dos mesmos. Senhor presidente, colegas vereadores, quero primeiro falar do projeto de lei 17/2025 dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Super importante esse projeto que vem para casa, uma reivindicação antiga, a gente tem muitos conhecidos que atuam nessa função e reivindico isso já há alguns anos. Que bom que vai ser possível agora ajustar essa situação. Dizer que eu tenho entendimento que quando vem recursos do governo federal ou quando o município faz algum tipo de investimento, o dinheiro não é de fulano e nem de beltrano. O dinheiro é dos impostos pagos pelo cidadão. Então, não podemos misturar as coisas que o fulano está mandando dinheiro, que não é fulano que manda dinheiro. O dinheiro é dos impostos pagos por cada um de nós, cidadãos, independente de quem está no governo, tem que cumprir a sua função. Nós vivemos num estado que os entes se compartilham, né, os investimentos e também as despesas. Com relação ao outro projeto que eu gostaria de falar, que é o projeto 18/2025, basicamente esse projeto que está na casa, ele vem para sanar alguns conflitos judiciais que nós estamos tendo nos últimos anos. Só para os senhores terem uma ideia, são mais de 700 processos já de professores solicitando os 40% com relação a atendimento a alunos especiais. O que já vem, somente num ano, para os senhores terem ideia, acarretando em 16 milhões de reais. Então, nós temos que pensar isso, não é nem para essa gestão, é para o futuro da cidade. Talvez seja melhor alguns ajustes agora, para amanhã ou depois não estar atrasando salário, ou a prefeitura não ter dinheiro para cumprir os seus compromissos. Então, temos que analisar com calma e com muita responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ronaldo. Iriel Saquete. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha presencialmente e também você que nos acompanha através das redes sociais. Quero aqui falar de dois projetos, primeiramente sobre a questão da agricultura familiar, a importância que tem esse projeto em trazer do campo direto para a mesa das nossas crianças, uma questão de uma educação alimentar com qualidade, né, saudável, e também de valorizar o que é daqui,
vereador Gilmar. E também, inclusive, fazer a manutenção para que as pessoas continuem no campo, né, aqui do nosso interior. Mas eu gostaria aqui de falar, o projeto também está em discussão única e prévia, e mais uma vez em regime de urgência. O que não é novidade mais nessa casa, e também não é novidade que o vereador Iriel é contra esses regimes de urgência, e não adianta vir com o discurso que, não, mas nós temos 45 dias que a gente vai poder trabalhar o projeto, a gente vai melhorar, porque eu já vi essa cena, e eu já tentei, e inclusive, desanimei, porque a gente tenta, a gente trabalha, a gente mostra a opção, e da maneira que vem, é votado, é aprovado, e é muito triste, vereador Milani, a gente ter que ver que os professores, para conseguir ter uma condição salarial um pouquinho melhor, estejam que estar entrando na justiça. Porque se hoje tivesse em folha um valor de pagamento salarial, não ia ser uma discussão necessária, porque eles iam estar sendo reconhecidos pelo trabalho que eles prestam e merecem. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iriel. Próximo inscrito, Renato Orlando Checker. Hugo Chequinho. Vai se preparando que eu dou a parte, eu sou democrático. Mas tem que vir aqui realmente aproveitar esse nosso espaço aqui para parabenizar o nosso executivo, mais uma vez, né? Realmente ele está abrindo aqui, através desse projeto aqui, oportunidades para o nosso homem do campo, né, vereador? Para que eles consigam incluir os seus alimentos na merenda escolar do nosso município com mais facilidade. E foi uma construção mesmo, né, que a gente trouxe aqui os representantes da agricultura familiar, aqui o Magno, o Everton, o Camilo, a Adriana, a Rosimara. Então, foi 2 reuniões, vereador Milani, na nossa comissão, né, vereador Rufa. E a segunda foi para decidir e mandar o projeto, veio elaborado aí do nosso executivo. Então, eu nunca, por mais que esse vereador aqui brigue bastante, mas eu nunca tiro os méritos. O nosso prefeito Pedro Almeida está fazendo pelo nosso interior, a gente vê muitas obras aí, asfalto e pontes, e agora mais essa ainda para facilitar a vida dos nossos agricultores. Por não, vereador, eu lhe dou aí, tem 46 segundos. O senhor falou muito bem, vereador Chequinho, é importante deixar claro o esforço que teve dentro da CPDUI, o processo coletivo de construção desta lei e o quanto a Câmara de Vereadores foi importante nesse processo. Eu acredito, vereador Chequinho, a gente defende que quando o Executivo está disposto a construir, é possível, mas tem que estar disposto. Esse é um bom exemplo aí de projeto que veio ao encontro de resolver um problema que acontecia aqui no município. Obrigada. Pois não, vereador, que está com o mesmo uniforme desse vereador? Vereador, só queria lhe parabenizar, porque eu participei das reuniões. Foi uma proposição sua, foi uma construção de todos, mas parabenizar pela sua iniciativa. Obrigado, vereadora. Obrigado, Orlando. Edson Nascimento. Vereador Edson, contemplado com as palavras do vereador Rafael Colucci, não havendo mais inscrito,